Olá, irmãos, bom dia a todos. Hoje seguimos com nossa escola bíblica dominical. Tema de nossa aula: O justo viverá da fé. Seguimos nossa série de estudos sobre as cartas do apóstolo Paulo. Estudaremos hoje a carta aos Gálatas em seu capítulo número 3. O versículo-chave de nossa aula se encontra em Gálatas capítulo 3, versículo 11, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quando falamos, meus irmãos, do Evangelho, falamos do poder de Deus. O Evangelho é o nosso fiel companheiro para toda a história da nossa vida. Ele nos acompanha desde o momento em que demos os nossos primeiros passos na fé. Na verdade, a pregação do Evangelho é que trouxe vida à nossa vida para que pudéssemos responder à mensagem de Cristo com fé. Mas esse Evangelho não apenas está limitado à nossa justificação, a sermos aceitos por Deus, a termos paz com Deus. Este mesmo Evangelho nos acompanha promovendo santificação à nossa vida. O que Paulo vai hoje falar no capítulo 3 da carta aos Gálatas é de que o Evangelho tanto justifica como santifica. Ele é o nosso fiel companheiro de cada dia e para toda a vida. Proponho para os irmãos, para a nossa aula de hoje, a seguinte ideia central: o Evangelho nosso de cada dia, conforme exposto nas Sagradas Escrituras, apresenta o real papel da lei na vida humana e faz daquele que nele confia parte de uma grande família onde todos são iguais. Os 5 primeiros versículos de Gálatas 3, Paulo vai fazer um apelo, na realidade um apelo contundente às igrejas da Galácia, a respeito do Evangelho. A sua perspectiva era de que o Evangelho ele deveria acompanhar a vida dos crentes da Galácia por todos os seus dias. O primeiro versículo, Paulo apresenta sua surpresa no que ele chama de estupidez. Nas nossas versões, apresenta-se às vezes a expressão insensatos. Mas no original grego, Paulo foi muito mais contundente do que chamar de insensato. Ele chamou de estúpido a todo aquele que começa o caminho pela cruz e agora tenta seguir por suas próprias forças. Qual era o questionamento de Paulo? O questionamento de Paulo era fazer com que aquele povo refletisse sobre o que foi determinante para que eles recebessem o Espírito Santo. Foi o seu desempenho pessoal ou foi a fé que puseram no Cristo que eles ouviram? Paulo alega que a mensagem de Jesus Cristo chegou a eles de modo claro, como se fosse um desenho pintado em cores vívidas. Na verdade, era como se hoje nós estivéssemos conversando com alguém e lhe perguntássemos: quer que eu desenhe? Justamente é isso que Paulo está dizendo aos crentes da Galácia. Eu falei para vocês com clareza, eu desenhei para vocês. Como é que vocês agora estão querendo seguir a vida cristã por seu próprio desempenho pessoal, quando eu disse com todas as letras para vocês que o justo vive pela fé? O questionamento de Paulo era decorrente dessa estupidez dos crentes da Galácia, influenciados por falsos irmãos que estavam querendo com que eles se aculturassem à cultura judaica, seguissem os ritos e os cerimoniais judaicos para que pudessem, na visão deles, serem aceitos por Deus. Quando Paulo diz, não, o justo é aceito por Deus pela fé. Ele se torna justo por causa da sua fé e não do seu desempenho, da sua performance espiritual.
Então Paulo chama os Gálatas a um exercício de memória. Olha, a vida de vocês não foi fácil. Chegar ao conhecimento de Cristo foi diante de muita tensão. Quem não se lembra dos episódios ocorridos em Antioquia da Pisídia, em Icônio, em Listra? Os irmãos lembram da nossa primeira aula em que Paulo correu risco de vida, chegou ao mesmo a ser apedrejado graças à sua fidelidade à mensagem de que o justo vive pela fé. Então, a reflexão de Paulo aos crentes da Galácia é a respeito do Espírito que a eles foi confiado. Sua obra eficaz em seus corações. O grande questionamento de Paulo é esse. Foi fruto do seu esforço ou da fé? Somente da fé? Não há dúvidas de que a confrontação de Paulo era contundente e não se esperaria outra resposta dos seus ouvintes, dos seus leitores, senão entender que o relacionamento com Deus só acontece mediado pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Em Gálatas 3, do versículo 6 ao versículo 14, o Evangelho é exposto nas Escrituras. Paulo vai corroborar os seus argumentos iniciais apresentando o exemplo de Abraão. Isso era proposital até mesmo para os judeus que estariam lendo essas cartas, para que compreendessem que a ideia da justiça pela fé não era nenhuma novidade, porque Abraão foi aceito por Deus não por seu desempenho pessoal. Ele foi aceito por Deus porque ele creu em Deus. Ele creu na promessa de Deus. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 3 da carta aos Gálatas. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Abraão era um homem que não via mais qualquer esperança de ter um filho. Se dependesse dele, a vida se tornara um fracasso, porque ele haveria de morrer, um homem rico, juntamente com a sua esposa, e toda a sua herança ficaria para o seu servo, o Damasceno Eliezer. Mas Deus tinha um plano para a vida de Abraão. Deus se revelou a Abraão. Deus mostrou para ele uma promessa. Abraão creu nesta promessa. Abraão confiou em Deus. Ele administrou com fidelidade a mensagem de Deus que foi revelada ao seu coração. E é por esse motivo que ele foi justificado por Deus, ou seja, declarado justo por Deus, mesmo sendo um pecador. Não foi o empenho, ou melhor, o desempenho de Abraão que fez com que ele fosse considerado por Deus um amigo de Deus, mas sim a fé que ele depositou em Deus. Porque nós conhecemos a história e sabemos que Abraão, mais tarde, cometeu tropeços. Em alguns momentos ele foi tomado pelo medo, em outros pela precipitação, como no caso de Agar, onde nasce Ismael. Mas, por esse momento, diante da revelação de Deus, da promessa de Deus, Abraão creu. E por esse motivo ele foi declarado justo. Esse é o argumento de Paulo, trazendo uma exposição do livro de Gênesis, no seu capítulo 15, para dizer que os filhos de Abraão, eles não provêm da ética, do cumprimento de rituais, de cerimoniais, ou mesmo da genética. Mas sim, os filhos de Abraão provêm da fé que depositam no descendente que foi prometido a Abraão.
Esse descendente, nós vemos que Isaque era, na verdade, um tipo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o descendente que está prometido desde Gênesis 3,15, sendo o Salvador previsto aos gentios já no Antigo Testamento. O que Paulo está falando sobre a mensagem de Deus de caráter universal não era nenhuma novidade. O que Paulo está dizendo de que nós somos declarados justos, mediados pela fé que depositamos na promessa de Deus, não era novidade. Tentar construir um relacionamento com Deus pautado em nosso desempenho humano, segundo Paulo, era assinar a confissão de fracasso, era assinar um atestado de incompetente. Por isso que Paulo usa de forma dura a expressão deixa de ser estúpido. O objetivo da lei nunca foi salvar vidas. O objetivo da lei era mostrar para nós, olha, o que vocês não são capazes de fazer por suas próprias forças, por seus méritos, por seu esforço pessoal. Um relacionamento com Deus é possível por aquele que aceita o seu caminho da graça, que aceita viver pela fé. Fazer algo para Deus, segundo o apóstolo Paulo, seria se opor àquilo que ele fez por nós em Cristo Jesus. A advertência de Paulo aqui às igrejas da Galácia era: vocês estão se opondo a Deus à medida que colocam ritos cerimoniais como parte do sistema para a salvação, para o aperfeiçoamento, o crescimento, o amadurecimento de vocês. Quando, na verdade, o amadurecimento se dá da mesma forma como se deu a vida. Da mesma forma como se deu a recepção, a dádiva do Espírito. Tudo provém da fé que depositamos em Cristo Jesus. Por esse motivo que no versículo 13 e 14, Paulo vai trazer o argumento a respeito da crucificação de Jesus. Olha o que diz a Bíblia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O argumento do apóstolo Paulo é de que Jesus Cristo nos libertou da maldição da lei. Que maldição é essa? Condenação. Se nós tentarmos viver a vida cristã mediados por nosso desempenho pessoal, seremos tomados por raiva, amargura, frustrações e alguns até mesmo chegarão à beira da hipocrisia, conforme aconteceu com os religiosos da época de Jesus. Conheciam a Bíblia, seguiam a Bíblia mediados pelo seu esforço pessoal e foram taxados por João Batista e pelo próprio Jesus de homens hipócritas. Na verdade, a expressão hipócrita nas palavras, na boca de João e de Jesus era: vocês estão se auto-enganando. Porque, na verdade, temos que receber o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo. Do contrário, a maldição que ele tomou sobre si virá sobre nós. Se nós, ao invés de vivermos o caminho da graça, desde o seu início até o fim, em um dado momento tomarmos um descaminho e acharmos que
são nossos méritos que darão a nós o aperfeiçoamento, o amadurecimento cristão, mostrará que talvez nunca tenhamos conhecido o caminho da graça. E isso prova que viver mediado pela lei é viver com um peso gigantesco sobre os nossos ombros e ter que um dia enfrentar aquilo que Jesus enfrentou por nós, ou seja, a maldição do madeiro. Porque qual é a maldição do madeiro? É ter sobre si a ira de Deus. A maldição do madeiro não foi simplesmente ter sido afrontado pelos homens, tanto os judeus como os romanos, mas carregar nos ombros os pecados do povo e então ter o olhar de Deus, não o olhar de amor, mas sim o olhar de ira. Deus tomou sobre si, o Senhor Jesus tomou sobre si a ira que Deus queria desferir sobre nós. Ele tomou sobre si para que a graça venha sobre nós. É uma operação de crédito. Ao Senhor Jesus foi imputada a ira de Deus, para que a nós seja imputada a graça de Deus. Nós transferimos nossas culpas a Jesus e Jesus transfere a sua santidade para nós. O objetivo da cruz de Cristo foi para que a bênção de Abraão chegasse a todos os povos, a todas as etnias desse mundo que pusessem a sua fé em Jesus Cristo, pusessem a sua fé no Espírito da promessa, na pessoa de Jesus que veio na plenitude dos tempos para nos salvar mediante o seu sacrifício substitutivo. Qual o papel da lei numa vida pautada no Evangelho? São essas as considerações que Paulo fará a partir do versículo 15 até o versículo 25 do capítulo 3 da Carta aos Gálatas. A primeira coisa importante para que saibamos é que a lei não anula a graça. A lei, ela apenas tem a função de preservar a vida até que se chegue ao conhecimento de Cristo. A lei, durante todo o período do Antigo Testamento, tinha como finalidade a preservação de vida. E esse é o intuito de toda lei: preservar a vida. Não necessariamente salvar a vida, mas preservar, para que ela chegue ao conhecimento de Cristo. A lei, ela carece de uma mediação humana. Durante todo o período de Moisés, na caminhada com o povo do Egito até a Terra Prometida, o povo carecia de Moisés. No dia em que eles estiveram ali, aquela cena do Monte Sinai, de Deus ali falando através do monte, fumegando, eles ficaram com medo. Ao invés de ter esse contato direto com Deus, eles optaram para que Moisés mediasse esse contato. Enquanto que a lei carece de uma mediação humana, o Evangelho é bênção direta. É livre acesso a Deus por meio de seu Filho. Quando olhamos para a cruz, no sacrifício substitutivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele diz, está consumado, o véu que separava o templo é rasgado de cima a baixo, mostrando que agora, mediado pelo Evangelho, pela graça, temos livre acesso a Deus por meio da fé que depositamos em seu Filho. O propósito da lei, irmãos, jamais foi ser um oponente da graça,
mas sim revelar a nossa condição de inaptidão para um relacionamento com Deus mediado por nossos próprios esforços. Um sistema religioso jamais conseguirá êxito em algo que somente é possível por meio da fé. Ou seja, sermos libertos da culpa, da condenação do pecado, do poder do pecado, só é possível mediante a cruz do Calvário. Pela lei, nós apenas chegamos à conclusão de que realmente somos espiritualmente incapazes de satisfazermos a justiça de Deus, portanto, necessitamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo Senhor, e este crucificado, porque através da sua morte, conforme cantamos, temos vida, experimentamos uma nova vida. Se não estivermos ligados a Cristo, não há nova vida, não há novos hábitos. Querer implantar santidade sem que antes haja vida com Deus por meio de Jesus Cristo é simplesmente criar um sistema fadado ao fracasso. Era o que Paulo aqui argumentava com as igrejas da Galácia. Se vocês iniciaram a vida de vocês com Deus, mediados pela pregação do Evangelho de Cristo e este crucificado, como que agora vocês, de forma estúpida, estão pulando para uma vida voltada pelo mérito, pelo esforço humano? Não dá. A lei apenas cumpre o seu propósito de dizer: você precisa de um Salvador, você precisa de Jesus, porque por conta própria você não vai conseguir viver nunca, jamais, uma nova vida. Você vai viver debaixo de medo, debaixo de insegurança, frustrações, raiva de si mesmo, raiva dos outros, quando na verdade você pode viver pela graça. A graça que te dá força, a graça que te dá fé, a graça que te dá suporte, poder de superar toda e qualquer adversidade. A graça, ela nos basta. O final do capítulo 3 da carta aos Gálatas, nos versículos de 26 a 29, Paulo vai assegurar que, graças ao Evangelho, somos todos iguais. Diante de Cristo não existe uma cultura superior a outra. Mediante o Evangelho de Jesus Cristo, nós somos recebidos por Deus e vistos por Deus como iguais, porque o conhecimento de Cristo não se deu mediado por nosso mérito, nossa capacidade intelectual ou criativa, ou pelas obras que nós realizamos. Não foi o nosso currículo que nos fez aceitos por Deus, mas sim Jesus Cristo. E é diante disso que nós chegamos à conclusão que nenhuma cultura pode se sobrepor a outra, porque todas as culturas são iguais aos olhos do Senhor. Uma cultura de um determinado irmão que se distingue da minha cultura não pode ser objeto de escárnio, não pode ser objeto de depreciação, se aos meus olhos aquela cultura é inferior, porque na verdade o Evangelho nos une. O que nos une não são culturas, o que nos une são os laços do Calvário. E eu tenho que aprender a caminhar com o meu irmão, sabendo que a unidade se dá em diversidade. Diante dos argumentos de Paulo, há algo muito importante que nos vem à tona, que é o que ele argumenta no versículo de número 28 e 29. Ele diz: assim sendo, não pode haver judeu nem grego,
nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, Paulo enfrentava ali um grupo de falsos irmãos que tentavam, de forma soberba, sobrepor a cultura judaica sobre as outras culturas das respectivas cidades da região do sul da Galácia, de forma que, para que os gentios daquela região pudessem ser salvos, eles deveriam se submeter aos ritos e cerimoniais dos judeus. Mas para Paulo, nós somos iguais graças a Jesus Cristo. Não há judeu, não há grego, não há escravo, nem livre, homem ou mulher. Todos somos iguais. Todos temos o mesmo dom do Espírito Santo. Podemos exercer funções distintas na comunidade, mas nunca, jamais deveremos sobrepor a nossa cultura sobre a cultura do nosso irmão, taxando a cultura dele de uma cultura inferior à nossa. Isso não pode acontecer dentro da comunidade, isso não pode acontecer numa sociedade, na relação entre igrejas distintas, de culturas distintas, isso não pode acontecer entre etnias. E o Evangelho, ele promove essa compreensão de não ao racismo, não ao preconceito, porque em Cristo somos todos iguais. Concluo a aula de hoje, o justo viverá da fé, fazendo aqui algumas considerações finais. A primeira delas, ninguém se tornou um cristão por saber a história de Jesus Cristo, mas sim por se identificar com ela através do arrependimento e fé. Simplesmente crer que Deus existe não faz de você alguém salvo. Tiago já dizia que os demônios também creem. O que me faz um cristão não é simplesmente ver o filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson. Até mesmo chorar comovido com aquelas cenas tão duras. O que faz de mim um cristão é entender, ele morreu por mim. Isso remete a entendimento, sentimento e atitude de abandono do pecado, de abandono de uma confiança em si mesmo, para confiar tão somente nos méritos de Cristo. Uma segunda consideração que faço é que meu relacionamento com Deus não depende de meu desempenho pessoal, mas sim da confiança que deposito na pregação do Evangelho. Se eu confiar no meu desempenho pessoal, eu serei tomado pelo medo, eu serei tomado pela insegurança, eu viverei uma vida do tipo, será que Deus me quer? Será que Deus não me quer? Será que Deus me quer? Será que Deus não me quer? E nós confiamos que a salvação é um dom de Deus, ela não se perde. Então, não é o meu desempenho que vai me fazer conquistar a salvação, mas a fé naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Uma terceira consideração: a essência do Evangelho não é o que faço para Deus, mas sim o que Deus fez para mim através de seu Filho. Toda vez que eu tento fazer algo para Deus, eu estou me opondo àquilo que Ele fez por mim através de seu Filho. Uma próxima consideração: não há razão para haver entre cristãos
comportamentos preconceituosos à medida que ele reconhece que sua salvação é fruto da graça de Deus. Há crentes que gostam de música popular, há outros que gostam de música clássica. O que gosta de música popular não pode depreciar o que gosta de música clássica, e vice-versa. Assim é a vida cristã. Não podemos ser preconceituosos, não podemos alimentar o preconceito na vida da comunidade. Existem igrejas e igrejas de culturas distintas. Em nossa própria cidade nós perceberemos isso. Alguns crentes são mais tradicionais, outros são mais fervorosos. Mas o que nos une não é a nossa cultura. O que nos une é o Calvário. É o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E por fim, como última consideração, digo aos irmãos, não é o homem, mas sim Deus, por meio do seu Santo Espírito, que restaura a cultura humana. Todas as culturas estão sob pecado e carecem da graça de Deus. Seja a cultura de um indivíduo, de uma família ou mesmo de uma sociedade, de uma etnia. A cultura americana não é melhor do que a cultura brasileira. A cultura asiática não é melhor do que a cultura europeia. Todas essas culturas têm um quê de Deus e um quê do diabo. Todas essas culturas carecem da graça redentora, restauradora de Deus por meio de seu Filho. Não devemos depreciar uma cultura. Devemos orar a Deus para que haja uma restauração dessa cultura para a glória de Deus Pai. Encerramos nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe. Voltamos no próximo domingo, estudando a Carta aos Gálatas em seu capítulo de número 4. Que Deus dê a todos um excelente domingo.